longa, gente, tá? Em vez de durar só uma hora, vai durar um pouco mais, uma hora e meia, uma hora e 40. A gente tem muito exercício, a gente tem muita teoria para falar e a gente tem muito também coisas para a gente colocar nos eixos, porque a gente fica um bom tempo sem praticar, então eu acredito que vocês vão estar um pouquinho travados. Então, vamos colocar as coisas nos eixos, tá? Então, lá atrás, a gente falou na nossa última aula sobre combinações simples, tá? O que eram as combinações simples? Eram as combinações, como qualquer outro princípio de numérico, a gente consegue calcular ele pelo PFC, que é o princípio fundamental da contagem. A combinação simples, em específico, era um conjunto N com subconjuntos de P elementos, onde a ordem era irrelevante. Não importava se eu tivesse Ana, Beatriz e Carlos ou Beatriz, Ana e Carlos, eram o mesmo conjunto. A gente usava essa formulinha aqui, ó, a combinação de N em P, utilizando essa formulinha, N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial, tá? E a gente trabalhava com essa fórmula aqui. Lá atrás, tá? Muito lá atrás, quando a gente teve essa aula, eu deixei alguns exercícios do Enem, vestibulares, e vocês fizeram. Vocês perceberam que até hoje eu não dei devolutiva desses exercícios, né? Porque eu vi que muito pouca gente fez, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa lista aberta, tá? Até semana que vem. Aí, na semana que vem, eu vou postar a próxima lista, que vai ser a lista dessa aula aqui. Então, eu vou dar mais um tempo para vocês, se puderem, pegarem essa aula aqui. Eu não lembro se essa aula aqui que a gente falou de combinações simples foi gravada, então eu tenho que ver com as meninas lá do cursinho se foi gravada, daí eles já sobem no YouTube também para enviar lá para a gente colocar as coisas nos eixos, tá? Aí vocês assistem a aula de novo, se tiverem dúvida podem falar comigo, eu deixo os exercícios ainda rolando uma semana e vocês têm mais esse tempinho para fazer os exercícios, daí eu coloco os exercícios dessa aula aqui, tá? Então, a gente vai fazer um pouco diferente agora. Eu vou mostrar um exercício que é daquela lista lá, eu vou dar um tempo para vocês resolverem, para ver como que vocês estão, se vocês lembram como que era o conceito. A gente pode até revisar alguma coisa na hora que a gente for resolver essa questão, tá? Mas antes disso, não, já é a questão, tá? Então essa questão era da lista da aula 7, tá? Era da UESC da Bahia, vestibular de 2008, a questão 11. Então, eu vou dar os 4 minutos, vocês pensam aí, resolvam essa questão, para a gente colocar as coisas nos eixos, e a gente começa aí, resolve esse exercício, e daí começa a aula mesmo, tá? Então, 4 minutos, gente, vamos trabalhar.
Pessoal, vamos lá para a correção? Bom, a gente vai criar, nesse caso, grupos com 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 funcionários. Tá? Então, não é uma combinação simples, direto. É uma soma de várias combinações simples. Por quê? Olha só. Como A, B, C igual a B, a C, como eu estava falando lá, é irrelevante a ordem dos fatores, ou seja, a ordem de quem eu vou escolher não é relevante, a gente está falando de combinação. Joia. Então, a gente vai fazer a soma de várias combinações. Eu vou fazer da primeira, que é de 2 em 7, e depois vou ter que fazer da 3 em 7, da 4 em 7, da 5 em 7, da 6 em 7, e da 7 em 7, quando N é igual a P, combinação é igual a 1. Lembre-se disso, né? Aquela regrinha. Se o N for igual ao P, eu fazendo a conta lá, eu chego no resultado 1. Então, por definição, combinação de N em P, em que N igual a P, dá 1. Então, combinação de 2 em 7 aqui. Então, na formulinha, meu N é 7, tá? Que é o número de grupos. E eu quero fazer um subgrupo de duas pessoas. Então, 7 fatorial, 2 fatorial, N menos P, 7 menos 2 fatorial. Então, fica 7 fatorial, 2 fatorial, 7 menos 2, 5 fatorial. Aquela jogadinha que eu ensinei para vocês. O que eu abro? Eu abro até o maior fatorial da parte de baixo, do denominador. Então, eu vou abrir o 7 fatorial até eu chegar no 5, para que a minha conta depois, lá na divisão, fique mais fácil. Então, eu vou abrir o 7 até chegar no 5 fatorial. Eu cortei aqui. Sobrou o quê? 7 vezes 6 dividido por 2 fatorial. 7 vezes 6 é 42. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então é 2. 42 por 2, 21. Aí eu deixei as outras combinações para vocês aí. Combinação de 3 em 7, o resultado é 35. Combinação de 4 em 7, o resultado também é 35. Se você fizer a continha alta, você vai ver que vai chegar no mesmo resultado. Só troca o valor. Combinação de 5 em 7 é 21. É a mesma coisa que a combinação de 2 em 7. Combinação de 6 em 7 dá 7. Combinação de 7 em 7 dá 1, né? Que é a propriedade. N igual a P, a combinação é 1. Então, somando essas combinações, eu tenho 21 mais 35, mais 35, mais 21, mais 7, mais 1. Isso dá 120 modos de se formar uma equipe com, no mínimo, 2 funcionários. Lembre-se, quando tiver essa palavrinha no mínimo, quer dizer que eu vou ter que fazer com todas as possibilidades que ele me der. Se é no mínimo 2, eu vou ter que fazer com 2, com 3, com 4, com 5, até o limite de funcionários que ele queira lá. Então, o gabarito oficial é a resposta 03, tá? Que é 120. Pessoal, quem acabou não respondendo no chat, ficou com alguma dúvida? Quer que a gente volte a algum passo desse exercício? Tranquilo? Legal. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Beleza. Então, gente, alguns recados, tá? Antes da gente começar a aula. Aula 5, 6 e 7, eu não fiz aquela resolução comentada dos exercícios. Eu tinha feito da aula 2, da aula 3, da aula 4. É a lista de exercício com o gabarito e uma explicação de cada questão por extenso, explicando como se chega no resultado. Tá? Estou devendo isso aí. Assim que a gente fechar a lista 7 lá no formulário, aí eu vou fazer a resolução das 5, a resolução das 6, a resolução das 7. A resolução das 5 eu já comecei, mas eu não terminei. Aí fazer das 5, 6 e 7 eu posso colocar lá no Google Classroom de vocês, tá? Eu deixei lá no Google Classroom alguns links, que inclusive eu avisei lá no grupo, tá?
deixei links de materiais para vocês. O que são esses materiais? Primeiro link aqui. O Centro de Mídias da Educação de São Paulo, ele está promovendo aos sábados, inclusive está ocorrendo agora essas aulas, e às terças-feiras, para o pessoal do ensino médio, as aulas que são uma parceria do governo do estado com o cursinho SEB. E eles fazem essas aulas e vocês têm nesse link aqui os slides das aulas e os links para vocês acessarem as videoaulas dessas aulas lá. E também lista de exercício, gabarito, proposta de redação, um monte de coisa. Material bem legal, tá? Inclusive, até algumas coisas daquele material lá eu vou começar a usar nessas aulas aqui. Segundo link que eu deixei são as aulas de quem estuda no estado está assistindo às aulas pelo Centro de Mídias. Então, esse link aqui são os slides das aulas que eles dão lá no Centro de Mídias. Então, esse link aqui. Lá vai ter aula das aulas desde o ensino infantil até o ensino médio, incluindo até o EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Então, tem os slides das aulas lá, tudo bonitinho, como é na aula do Centro de Mídias. E, para quem não é do estado e quer assistir essas aulas, se tiver vontade, vai lá no YouTube, procura Centro de Mídias de São Paulo e vocês vão achar os canais lá de cada turma, desde o primeiro ano do fundamental até o ensino médio, inclusive a EJA. Estou deixando também aqui os materiais que são também do Estado, tá? Que eles disponibilizam, que eles chamam de currículo paulista. Então, tem materiais do ensino fundamental, do ensino médio, tem também essas duas apostilas aqui, que são apostilas de exercício, tá? Que é os aprender sempre, que eles falam. Então, todos esses links estão aqui para vocês. Se vocês quiserem pegar, quiserem ter um material a mais para estudar, peguem. Eu uso muita coisa disso nas aulas aqui também, né? Como sou professor do estado, eu tenho que usar esses materiais lá nas aulas, nas escolas. Então, tá aí para vocês, divirtam-se, tá? Recados dados, vamos começar a aula. A gente vai entrar na segunda competência da área de matemática do Enem, tá? Então, a segunda competência fala que a gente vai utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e representação da realidade e agir sobre ela. A gente vai tratar da sexta habilidade, é a primeira dessa competência, que é interpretar a localização e a movimentação de pessoas e objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. Para versar esse tema, né, essa habilidade, a gente vai falar sobre posições, coordenadas e geometria espacial, que é um plus. Isso não está na habilidade, mas eu vou colocar porque faz parte e fica meio que subentendido lá nas questões. Vocês vão entender depois. Então, para a gente começar a nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre dimensões. Quando a gente fala que algo é bidimensional ou tridimensional, a gente está falando do quê? Me dê algumas ideias aí no chat. Algo que é bidimensional, algo que é tridimensional. Boa. Tridimensional é palpável. Ó, viu uma palavra importante aí. Boa, Romulo. Ó, a Lucy, mandou bem também. Isso aí. Tá joia, pessoal. Estão mandando bem pra caramba. Isso aí. É onde eu queria chegar mesmo. Bom, algo bidimensional, que nem nesse desenho aqui, é aquele desenho que a gente faz quando a gente é criança, né? A gente faz a casinha, a arvorezinha, o solzinho, só que sempre olhando de frente. A gente não tem noção do que é profundidade quando ela é criança. Mas a gente já sabe, a gente vê o que é, mas a gente não tem noção do que é. Quando a gente avança, a gente começa a desenhar em profundidade. Ou seja, eu consigo ver o telhado da casa, o fundo da casa, eu vejo a linha do horizonte, eu tenho lá o final do desenho, que é o ponto de fuga. Agora, matematicamente falando, do que a gente está falando? Quando algo é bidimensional,
é algo que tem altura e largura. Ele tem duas dimensões, duas coisas que eu consigo medir. Eu consigo medir a largura e consigo medir a altura. Quando algo é tridimensional, eu consigo medir três coisas. Eu consigo medir a largura, consigo medir a altura e consigo medir a profundidade ou comprimento, tá? Comprimento com O, tá? Comprimento com O é aquele que eu meço. Comprimento com U é aquele que agora a gente bate o cotovelo por causa do Covid-19, tá? E eu vou mostrar para vocês algo legal que a gente vai entender mais profundamente na matemática o que é algo bidimensional e o que é algo tridimensional. Então, eu vou sair um pouco da nossa apresentação aqui. Eu vou parar a apresentação e vou apresentar uma outra coisa aqui. Uma janela. Me falem aí para mim se está aparecendo uma tela meio verde aí. Joia. Obrigado, Lucy. Então, na matemática, algo bidimensional, quer dizer, uma função de duas dimensões, é uma função explícita. Então, o que é? Por exemplo, um gráfico x ao quadrado menos 2. Não vai dar certo o jeito que eu estou fazendo. Então, algo bidimensional é uma função do primeiro ou segundo grau, né? Que eu tenho só duas coordenadas, eu tenho só o x e só o y. Então, isso é uma função uma função bidimensional, onde o meu plano aqui eu só tenho dois eixos, o x e o y. Mas e se eu quisesse fazer uma função tridimensional? Então vamos fazer aqui, janela, 3 dimensões. Percebam que o meu plano aqui é diferente. Eu tenho agora as três coordenadas, o x aqui, o y e o z. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma função tridimensional. Equações principais. Tá, beleza, isso aqui mesmo. Isso aqui é um exemplo de uma função tridimensional. Se eu mostrar os eixos para vocês aqui, ela tem um valor em x, um valor em y e um valor em z. Então, isso aqui é um exemplo de uma função tridimensional. Vocês estão conseguindo ver nessas duas imagens aqui, né? O gráfico, a parábola na esquerda e essa função aqui na direita. Então, isso aqui é uma função tridimensional, ou seja, a matemática a gente também consegue representar coisas tridimensionais. Então, isso aqui é um exemplo de uma função tridimensional. Quer ver uma outra aqui? Inventário, apagar, fechar, equação esférica. Isso aqui é um outro exemplo de uma equação tridimensional. Para vocês verem aqui, né, vou mostrar essa janelinha para vocês, olha a função que está aqui. É 1 mais 0,25 seno de 3u. Isso aqui é uma função. Isso aqui é a representação matemática de uma função e aqui é a representação gráfica dela. Então, a gente tem na matemática essas coisas. A gente tem também as duas dimensões e as três dimensões. Então, é daqui que vem tudo que a gente estuda da parte de geometria plana e espacial. Agora, voltando lá para a nossa conversa, deixa eu parar de novo. Agora vamos apresentar uma janela. Aqui não. Então, a primeira coisa que a gente fala, que a gente vai ter que falar nessas aulas, é um pouquinho de geografia. Por quê? Primeiro a gente vai falar das coordenadas que a gente conhece, que são as coordenadas geográficas, né? Então, isso aqui é uma roda dos ventos, e vocês conhecem, né? Os pontos cardeais, os pontos colaterais.
Então, tem o norte, sul, leste, oeste, os pontos cardinais. Eu tenho os colaterais, que é o nordeste, o sudeste, o sudoeste, o noroeste. Então, a gente vai usar um pouco disso na matemática também. O Enem vai fazer essa coisa da integração entre as disciplinas. Me fugiu o nome da palavra que a gente usa normalmente. Interdisciplinaridade, ou seja, vai misturar matemática com geografia, mistura tudo. Isso é uma parte. Isso aqui, vocês lembram disso aqui? Num plano cartesiano? Pois é, a gente acabou de ver um plano cartesiano lá, na função, aquela parábola desenhada. Lá tem um plano cartesiano. E a matemática usa o plano cartesiano para trazer coisas que estão no 3D, na terceira dimensão, para o 2D. Porque uma função do segundo grau, apesar de ela ser plana, eu consigo enxergar ela em 3D. Eu posso mostrar ela em 3D colocando o terceiro eixo, só que ela vai aparecer deitada, porque ela não tem valor em Z. Então, por exemplo, aqui, vamos ver se vocês estão bons. Vocês conseguem enxergar esse plano cartesiano aí, que eu estou mostrando na tela, né? Alguém me fala para mim quanto vale o ponto F? Quanto vale ele? Boa, menos 3 em 2. Menos 3 em x, 2 em y. Quando eu coloco essas coordenadas, eu chego no ponto F. O ponto B aqui, por exemplo, ele é 5 em x, 7 em y. Quando eu cruzo as duas coordenadas, eu chego no ponto. Então, olha como que o Enem vai usar esses dois conceitos que eu mostrei acima numa questão. Olha esse exemplo aqui. Enem de 2010, caderno azul, questão 156. A figura a seguir é a representação de uma região por meio de curvas de nível, que são curvas fechadas representando a altitude da região com relação ao nível do mar. Olha a geografia entrando aí. As coordenadas estão expressas em graus, de acordo com a longitude no eixo horizontal. Então, qual que é o meu eixo horizontal? Esse aqui. E a latitude no eixo vertical. Aqui. Então, horizontal, o x, o vertical, o y. Latitude, longitude. A escala em tons de cinza, desenhada à direita, está associada à altitude da região. Então, aqui, a cor mais escura, esse preto aqui, é 100 metros. Aqui no meio, entre o 400 é o cinza médio, cinza claro, o 800 é o branco. Então, olha só. E tem uma coisa aqui que vai ser importante. Tem uma rosa dos ventos aqui, só com os pontos cardinais, né? Norte, sul, oeste, leste. Vamos para a pergunta mesmo da questão. Aqui é só o texto. Um pequeno helicóptero usado para reconhecimento sobrevoa a região a partir do ponto X, que está marcado aqui, 20, 60. Então, ele é 20, latitude 20, longitude 60. O helicóptero segue o percurso 0,8 graus leste, 0,5 graus norte, 0,2 graus oeste, 0,1 graus sul, 0,4 graus norte e 0,3 graus leste. Ao final, desce verticalmente até pousar no solo. Perceba que aqui eu tenho a representação de algo 3D num plano 2D. Uma curva de nível é uma função 3D que representa a topografia de uma planície ou de um local. A topografia de uma planície seria uma topografia aérea. Topografia de um local, mostrando os pontos mais altos e os pontos mais baixos. E aqui está onde o helicóptero começou o trajeto. Então, vamos resolver essa questão juntos, porque ele quer saber. De acordo com as orientações, o helicóptero pousou em um local cuja altitude é menor ou igual a 200, maior que 200, menor que 400, maior que 400, menor que 600, maior que 600, menor que 800, maior que 800. Então, vamos fazer o caminho do helicóptero aqui? Agora o teste de fogo, porque eu não tenho caneta
caneta digitalizadora. Não vai ser no mouse mesmo. Então, ele andou 0,8 graus. O Carol, Evelyn, quem está aí no controle da reunião, tem gente que está com problema para entrar na aula. Dá um toque lá nos grupos, veja o que está acontecendo, meninas. Não sei quem está no controle aí hoje. Que para mim, eu estou no mesmo esquema que vocês, né? Eu só consigo enxergar a tela do Mix, se eu sair daqui, cai tudo. Então, eu vou até... Rebeca, você sabe quem que tá com problema? Para você dar um toque para as meninas lá? Joia, passa os nomes aí e a Carol, a Evelyn tentou entrar em contato. Eu vou até esperar, gente. Eu vou esperar ver se consegue resolver esse probleminha para a gente continuar. Ó, a Letícia e a Grace. É Grace, acho que. Ó, Alexandre, num primeiro olhar, sim, você dá uma travada. Mas ela é de nível médio no Enem. O TRI dela é uma questão que, se você chutar e você errar, você não perde tanto ponto assim. Né? Que tem aquela questão do TRI no Enem. Então, não é, segundo, vamos dizer, você chutou essa questão ou passou correndo porque estava acabando o tempo de prova, é uma questão média. Quer dizer que, se você chutar e errar, você não perde tanto ponto aqui. Depois que a gente resolve, ela fica mais fácil. Óbvio. Mas para o Enem ela foi considerada uma questão de nível médio. Então o TRI dela não abaixa tanto se você errar. Joia. É. Eu não sei quem está no controle da reunião, no e-mail do contato do cursinho. Deixa eu ver. Vamos seguir, pessoal. Vamos seguir, então. Paciência. Achei que o pessoal... Porque tem alguém gravando a aula, isso eu estou vendo, né? Mas... Então, vamos lá. Então, percebam, vamos seguir o percurso do helicóptero. 0,8 graus leste. Então, ele está aqui e eu estou andando para leste. Olhando na roda dos ventos, é para direita. Então, 0,8 aqui. Agora ele vai andar 0,5 norte. Norte é para cima. Então, eu estou no 60, eu tenho que chegar mais ou menos aqui, entre o 4 e o 6. Então, eu vou pegar esse ponto e vou subir. Pronto, 60,5 mais ou menos aqui. Agora eu tenho que andar 0,2 graus oeste. Oeste é para esquerda. Então, estou no 20,8, eu tenho que chegar no 20,6. Cheguei. Agora ele vai andar 0,1 grau sul. Sul é para baixo. Então, a gente está no 60,5, a gente vai chegar no 60,4. Agora, ele quer subir 0,4 graus norte. Então, a gente está no 60,4, a gente vai para o 60,8. Então, a gente vai subir 60,8. O 9 Parkinson aqui está complicado. 60,4, 60,8. E agora, 0,3 graus leste. A gente está no 20,6. A gente tem que chegar no 20,9. E a gente vai chegar aqui. Chegamos no nosso ponto.
Chegamos no trajeto do helicóptero e ele vai descer. Esse ponto escuro aqui representa 100 metros. Então, a nossa resposta é a letra A. Nossa, pelo amor de Deus. É a letra A. Pessoal, vejam aí o que vocês acham dessa questão. Se vocês tiveram alguma dificuldade, quer que eu volte a algum ponto. Perceba que ele misturou plano cartesiano, XY, latitude, longitude, rosa dos ventos, curva de nível, ou seja, matemática com geografia, uma interdisciplinaridade, ó, nível top. Uma questão de nível médio, como eu estava comentando, né? Então, é uma questão que vocês têm que ter um tempo, aqueles 4, a gente fala de 4 minutos por questão no Enem, é porque assim, é pegar, interpretar a questão, fazer o processo e chegar no resultado. Não tem conta para fazer, né? Todo mundo fala, matemática é muita conta. Matemática. Teve conta? Não teve. Você só seguiu o processo do próprio exercício, tipo, o exercício te deu a resposta. É só saber interpretar que chega no resultado. Legal, gente? Alguma dúvida? Interpretações das questões do Enem. Nossa, eu vou preparar assim. Vou montar um esqueminha legal e a gente vai fazer essa aula assim. Agora é hora de vocês trabalharem um pouquinho, tá? Outra questão do Enem também, tá? Tá aqui para vocês. Ela é do Enem PPL. Quem conhece essa sigla aqui? Quem não conhece, esse PPL na frente do Enem quer dizer Pessoas Privadas de Liberdade. É as pessoas que fazem o Enem quando elas estão em situação de presas em um complexo de prisões ou estão impedidas pela justiça de se movimentar por causa de, por exemplo, uma tornezeleira eletrônica da vida aí. Então, esse é o Enem que elas têm que fazer, o Enem PPL. Ele acontece depois ou antes, não sei como vai ser esse ano, o calendário está mais bagunçado do que não sei o quê, mas é um Enem diferente. E todo mundo se pergunta, as questões desse Enem são mais fáceis ou são mais difíceis do que a do Enem normal? De mesmo nível, não muda nada. Então, vocês não têm só as questões do Enem para estudar. Vocês têm as questões do Enem e as questões do Enem PPL para estudar. Então, é o dobro, tá? Então, tem muita questão daqui que depois elas aparecem com alguns dados trocados no Enem do ano seguinte, ou algum vestibular se baseia numa questão dessa para colocar no vestibular deles. Então, fiquem de olho nessas provas também, tá? Ela do Enem PPL de 2010, segundo dia, caderno azul, tá? Interpretem a questão, leiam a questão e vejam se vocês conseguem chegar no resultado. Beleza? 4 minutos, gente.
Pessoal, vamos lá? Então, olha só. Um foguete foi lançado do marco zero de uma estação. O que é o marco zero? É a origem, tá? Marco zero, origem. Então, 000. Conforme mostra a figura, eu tenho um plano tridimensional, x, y, z. As distâncias são medidas em quilômetros. Considerando que o foguete continuou sua trajetória. Desculpa. E após alguns segundos, atingiu a posição 6, 6, 7. Então, 6 em x, 6 em y, 7 em z no espaço, conforme a nossa figura. Considerando que o foguete continuou sua trajetória, mas se deslocou 2 km para frente, na direção do eixo x, 3 km para trás, na direção do eixo y, e 11 km para frente, na direção do eixo z. Então, o foguete atingiu a posição. Então, comentários aqui da questão. Toda vez que ele fala para frente, positivo. Toda vez que ele fala para trás, negativo. Meu Deus do céu, que coisa horrenda aqui. Para trás, negativo. E percebam que ele usou essa linguagem mais coloquial, para frente ou para trás, talvez por ser uma questão do PPL, tá? Talvez se fosse uma questão Enem normal, ele poderia falar deslocou positivamente, deslocou negativamente, ou, ascendeu, descendeu, ele poderia usar um termo mais técnico. Como ele está usando, como é uma questão do PPL, ele usou uma linguagem mais coloquial. Às vezes acontece isso. E 11 para frente na direção do eixo Z. Então, o que, que ele fez aqui? Tem minha coordenada, né? 6, meu Deus, 6, meu Deus do céu, 7. E ele deslocou 2 para frente. Então, são 2 positivo. 3 para trás. Então, menos 3. E 11 para frente. Agora, a gente voltou ao ensino fundamental nos iniciais. Só somar, gente. 7 mais 11, 18. 6 menos 3, 3. 6 menos 2, desculpa. 6 mais 2, 8. Então, quem tinha jogado no chat aí 8, 3, 18, acertou, tá? Pessoal, alguma dúvida? Ficou alguma coisa aí travada? Beleza. Tranquilo. Gente, só desculpem essa letra ridícula aqui, porque escrever com o mouse é punk, tá? Eu vou deixar isso aqui, tá? Quando eu for mandar a apresentação para você, mas eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais bonitinho, tá? Então, tá aqui. Pessoal, agora eu preciso que vocês prestem o máximo de atenção. A gente vai entrar na segunda parte dessa aula aqui, que é uma parte bem teórica, tá? Eu vou tentar ajudar aqui com algumas coisas aqui que eu tenho, mas vai ser bem teórica, tá? Então, essa segunda parte aqui não tem cálculo, não tem nada, tá? É teoria pura. Então, vamos lá. Geometria espacial, teoria das retas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir em geometria espacial são três coisas que a gente vai usar sempre. O que é um ponto, o que é uma reta e o que é um plano, tá? Essas três coisas. Ponto, reta e plano, tá? São coisas que eu não tenho, assim, uma definição escrita bonitinha. Elas existem, tá? A definição delas é essa, pronto. O ponto é isso aqui, tá? É algo com uma letra maiúscula em cima. Se eu ver algo, uma bolinha com uma letra maiúscula em cima, é um ponto. Não chora, não chora, Lucy. Não chora, não chora. Geometria é a coisa mais linda do mundo. Tem que ter paciência e entender ela.
Relaxa, gente. Geometria espacial não é tudo isso, tá? Eu gosto muito da parte de geometria e de matemática. Eu sou apaixonado pela parte de geometria. Por quê? Porque eu consigo enxergar. A álgebra da geometria, a álgebra da matemática, para mim é um pouquinho mais complicada, porque eu não consigo enxergar a integral, não consigo enxergar a derivada, eu não consigo enxergar a função de segundo grau. Só na hora que coloca no gráfico. Aí eu consigo enxergar, daí eu consigo entender. Mas quando é só a álgebra, aí trava para mim. Então, para mim, geometria é muito mais bonito. Então, vamos lá. Então, o ponto é uma localização no espaço. Não tem definição nenhuma. Uma localização aqui no espaço. E tem que ter uma letra maiúscula em cima. Tá? A reta, ela não tem início, ela não tem fim, e ela está no espaço. Você vai ver que é uma reta porque ela está com uma letra minúscula no nosso alfabeto. E o plano, o que é um plano? Ele também não tem começo, não tem fim. É um espaço onde eu consigo colocar as coisas. E sempre vai ter aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, uma letra grega, ou seja, alfa, beta, gama, kappa, pi, enfim, minúsculo, tá? Letra grega maiúscula a gente usa em outras coisas. Quando eu vou identificar um plano, é sempre uma letra grega minúscula. Então, o alfa minúsculo, o beta minúsculo, tá? O pi minúsculo, tá? Então, essas são as três primeiras coisas. Ponto, reto e plano. Eles não têm uma definição bonitinha, com um texto lá, com uma caixinha. Vamos lá. Postulados. Em geometria, quando a gente fala postulado, é um enunciado que define alguma coisa. Tá? Então, postulado da determinação. Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Por exemplo, essa reta RI, ela vai do ponto A até o ponto B. Se eu tenho dois pontos, eu consigo fazer uma reta. Tá? Lembra daquela regrinha de função? Quando eu vou desenhar uma função no gráfico, eu preciso de dois pontos, no mínimo, para desenhar uma função. Não existe uma função com um ponto só. Três pontos não colineares. A palavra colinear quer dizer que não estão alinhados, não estão no mesmo local. Imagina aqui, eu tenho o ponto A e o ponto B. Se eles estão dessa forma aqui, eles não são colineares. Se eles estão aqui na mesma reta, consigo traçar uma reta entre eles, eles são colineares. Ah, e toda hora eu vou usar a câmera agora, tá? Então, se vocês quiserem deixar de um jeito que vocês consigam enxergar a câmera e a apresentação, fiquem à vontade. Então, está aqui também desenhado na apresentação. Então, eu tenho três pontos aqui, dentro de um plano, plano alfa, três pontos aqui. Ponto A, ponto B e ponto C. Eles não são colineares, eu não consigo traçar uma reta entre eles. Postulado da inclusão. Se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então ela está contida no plano. Então, aqui eu tenho meu plano alfa, aqui eu tenho ponto A, eu tenho ponto B, eu consigo traçar uma reta R entre eles, e os dois pontos estão nesse plano. Então, essa reta está contida no plano, e esses pontos estão contidos nesse plano aqui. Tá? Tem essa definição matemática. A é diferente de B, ou seja, o A e o B não estão no mesmo lugar. A reta R é um segmento de reta que vai de A até B, sendo que A pertence a alfa e B também pertence a alfa. Ou seja, a reta R está contida em alfa. Ou seja, a reta R está contida nesse plano alfa. Tá? Pessoal, se tiver com dúvida, para. Fala, levanta a mão, grita, dá um sinal de vida aí, fala, professor, para, não entendi. Tá bom? Porque é construção aqui. É um passinho de cada vez. Tá? Se vocês trabalhem agora, depois o que vai vir para frente não vai rolar. Tá? Alguma dúvida? Até agora? A gente viu ponto, reta, plano, e a gente viu o postulado da determinação e da inclusão. Tá? Então, até aqui não. Beleza. Agora, falando especificamente de retas. Tá? Retas concorrentes. Agora uma definição, não é postulado. Duas retas são concorrentes se
E somente se, essa parte aqui é muito importante. Se e somente se, essa frasezinha aqui é muito importante, é um conectivo importante na matemática. Se e somente se, elas têm um único ponto em comum. Não tem outra condição de uma reta ser concorrente, tá? Então, eu vou pegar aqui duas canetas. Imagina que eu tenho que ter elas se cruzando, tá? Não tem como colocar uma caneta dentro da outra aqui, mas vamos fingir que está. Elas se cruzando num ponto, tá? Num ponto P qualquer. Só acontece isso, se elas só são concorrentes se elas estiverem cruzadas em algum ponto. Se elas estiverem distantes uma da outra, não é concorrente, tá? Elas podem estar, elas não são concorrentes, tá? Elas são retas, mas não são concorrentes. Elas têm que estar cruzando uma outra, uma grudada na outra, tá? Retas paralelas. Definição. Duas retas são paralelas se e somente se, ou seja, não tem outra condição a não ser a que vai ser enunciada a seguir, ou são coincidentes, ou são coplanares e não tem ponto comum. Ou seja, vamos imaginar que esse caderno aqui que eu estou segurando é o plano. Tá? Então, eu vou colocar a caneta aqui e a caneta aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui e aqui. Tá? Então, tá aqui. Esse é meu plano, tá? O caderno. E aqui eu tenho as duas canetas. As duas canetas estão aqui e elas são paralelas. Elas estão no mesmo plano, então elas são paralelas. Tá? E elas não se cruzam em lugar nenhum. Tá? Então, elas estão aqui, elas não se cruzam em lugar nenhum, elas estão no mesmo plano. Então, elas são paralelas. Então, aqui no desenho, para vocês verem, a reta A, a reta B, elas são paralelas, estão num plano. Então, A está contido em alfa, B está contido em alfa, e a união com B, aliás, a intersecção com B, esse U para cima é intersecção, é vazio. Ou seja, elas não se cruzam em lugar nenhum. Porque se elas se cruzarem, elas são concorrentes. Então, A é paralela a B. Pessoal, concorrente paralela. Foi? Tranquilo? E falou que sim. Boa, boa. Vamos lá. Agora o negocinho vai ficar um pouquinho mais complicado. Retas reversas. Duas retas são chamadas reversas se e somente se não existe plano que as contém. Vamos lá. Duas retas são chamadas reversas se e somente se. Um pouquinho melhor. Se e somente se não existe plano que as contém. Então eu tenho esse plano aqui e as retas. Essa reta aqui pode estar no plano, mas essa reta está aqui em cima. Então, essa aqui está no plano, essa aqui está em outro plano qualquer. Ou não está no plano, está no espaço. Então, elas são reversas. Pode acontecer também dessa reta, ela está passando o plano, mas ela não está no plano. Não está continuando o plano, porque ela tem pedaço da reta para cima e pedaço da reta para baixo. Então, ela também pode ser uma reta reversa, dessa forma aqui. Tá? Então, olhando aqui, reta A, reta B. A e B são reversas? São, pois não existe um plano A e B que elas estão contidas, não tem um plano desenhado aqui. Então, A intersecção com B dá vazio. R, a R, passando aqui, cruzando o plano, com S grudada no plano.
não existe plano R e S, e R intersecção com S é zero. É vazio, quer dizer, zero, não, vazio. Ou seja, essa reta passa pelo plano, mas ela não se cruza com a reta S. E o S está grudado no plano aqui. Então, ela é reversa, R é reversa de S. Pessoal, reta reversa é um pouquinho mais chato. Foi? Conseguiram compreender? Beleza. Qualquer dúvida, grita, levanta a mão, manda sinal de fumaça, mensagem no WhatsApp. Vai lá. Próximo. Agora um resumo do que a gente viu até agora. Então, a gente vai falar de posições relativas de duas retas. Sempre a gente está falando da reta. Em vista de definições anteriores, dadas duas retas distintas R e S, ou elas são concorrentes, ou paralelas, ou reversas. Só tem essas três condições. Essas posições podem ser sintetizadas. Um resumão da história. R e S, se elas são distintas, ou elas são coplanares, estão no mesmo plano, e se elas são coplanares, ou elas têm um ponto comum, daí são concorrentes, ou se elas não têm um ponto em comum, elas são paralelas. Ou seja, se cruzou concorrente, se não cruzou paralelo. Se elas não estiverem no mesmo plano, elas são reversas. Ponto final. Então, coplanares. Tem ponto em comum? É concorrente. Não tem ponto em comum? Paralelo. Ou não está no mesmo plano? É reversa. R e S distintas também. Tem ponto em comum? São concorrentes. Ou R e S não tem ponto em comum? R e S são coplanares e são paralelas. Ou não são coplanares e são reversas. Se as retas R e S são coincidentes ou iguais, ou seja, elas estão juntas, grudadas uma na outra, elas são paralelas e ponto, acabou. Aqui é um resumo do que a gente viu para trás. Vejam se vocês conseguiram pegar o esquema aqui, tá? Foi, galera? De boa? E quer que eu volte a algum ponto específico? Vou seguir então. Beleza. Uma coisa que de vez em quando vai aparecer na vida de vocês, tá? Que é uma parte aqui. Retas ortogonais. Definição. Tem alguém falando? Quer perguntar? Tá, vamos continuar então. Então, retas ortogonais. Duas retas são ortogonais se e somente se são reversas, ou seja, não estão no mesmo plano, e formam um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Esse ângulo aqui, nosso 90 graus. Tá? Usaremos o símbolo, esse T de cabeça para baixo, para ortogonalidade. Se duas retas A e B formam ângulo reto, elas são perpendiculares ou ortogonais. Se elas for as duas condições, a gente vai usar a indicação, que é o T para baixo, mais um tracinho para baixo. Então, A, ortogonal e perpendicular a B. Então, se ela é ortogonal e perpendicular, A é ortogonal a B ou A ortogonal a B. Tá? Das definições acima, conclui-se que se duas retas formam ângulo reto, toda reta paralela a uma delas forma ângulo reto a outra. Então, bugou agora? Vamos desenho aqui. Então, tem a reta R, a reta X. Se eu trazer as duas e
o desenho delas formar R paralelo a S, formar o ângulo, então, aqui, se eu coloco uma reta R' paralela a R, e uma S' paralela a S, elas ficam formando o ângulo reto, então são paralelas, R em linha em função de R, e S em função de S', são paralelas, e essas duas formam 90 graus, então são ortogonais. Pessoal, essa parte do ortogonal é um pouquinho mais complicada. Foi? Beleza. Alguém deu sinal de vida. Então, vamos trabalhar um pouquinho. Vocês vão se assustar com o tamanho do exercício, mas é rápido de fazer. Tá? Olha lá. Tem da letra A até a letra M. Se vocês não conseguirem fazer em todas, não tem problema. Mas são vários verdadeiro ou falso, tá? Baseado em tudo que a gente conversou até aqui, tem nessas perguntas aqui. Então, é sempre verdadeiro ou falso. Então, observem aqui, leiam esse exercício. Ele é bem de definição, para vocês confirmarem se vocês conseguiram chegar até aqui e conseguiram aprender. Então, resolvam esse exercício aqui, tá? 4 minutos. Deixa eu tirar um negócio.
Pessoal, vamos lá. Duas retas são coincidentes ou são distintas? Verdadeiro. Ou elas são grudadas uma na outra, ou elas estão distantes uma da outra. Tá? Duas retas ou são coplanares ou são reversas. Certo? Ou elas estão no mesmo plano, ou elas não estão no mesmo plano. Então, reversa, fora uma está num lugar, outra está no outro. Duas retas distintas determinam um plano. Falso. Definição de plano é a seguinte: é um espaço, não precisa ter uma reta dentro para determinar um plano. Tem que determinar um espaço. Determina o espaço, tem um plano lá. Marco a letrinha grega, já é. Duas retas concorrentes têm um ponto comum. Cadê? Elas se cruzam. Não importa, pode ser no começo, no fim, no meio, tem um ponto em comum. Duas retas concorrentes têm um único ponto em comum. Sim, elas só podem se cruzar em um lugar, né? Duas retas que têm um ponto comum são concorrentes. Errado. Opa. Se ela tiver mais que um ponto em comum, ela não é concorrente, tá? Aconteceu alguma coisa com essa reta e ela não é concorrente. Se ela tiver só um ponto em comum, ela é concorrente. Duas retas concorrentes são coplanares. Verdadeiro. Porque se elas estão se cruzando, elas estão dentro de um plano. Elas estão no mesmo local. Duas retas coplanares são concorrentes. Não. Elas podem ser paralelas. Elas podem estar no mesmo plano, mas elas podem ser paralelas. Duas retas distintas, não paralelas, são reversas. Letra I. Falso. Elas são distintas, mas elas podem estar no mesmo plano. Tá? Porque o que é distinta? Ela não está uma grudada na outra. Duas retas que não têm ponto comum são paralelas. Sim. Deixa eu ver aqui. Duas retas que não têm ponto em comum. Falso, porque elas podem ser reversas. Elas podem não estar no mesmo plano. Elas não têm ponto em comum, mas elas não estão no mesmo plano, então elas não são paralelas. Duas retas que não têm ponto comum são reversas. Falso, elas podem estar no mesmo plano, então elas são paralelas. Letra L. Duas retas coplanares ou são paralelas ou são concorrentes. Ou elas se cruzam, ou elas estão no mesmo plano, mas só que uma distante da outra. E letra M. Duas retas não coplanares são reversas. Exato, é a definição. Essa está no plano, essa está em outro plano, ou essa está no espaço. Então elas são reversas. Pessoal, veja se alguma coisa aqui no meio do caminho ficou bagunçada. Tem alguma dúvida? Quer perguntar? Letra C. Duas retas distintas determinam um plano. Definição de plano, quer dizer, plano não existe definição. Eu defini um espaço, não importa se tem ou não tem alguma coisa lá dentro. Eu defini um espaço e marquei uma letra grega, eu tenho plano. Não importa se tem ou não tem algum elemento, se não tem uma reta, se não tem um plano, quer dizer, se não tem um ponto. Eu determinei um espaço e marquei uma letra grega, eu tenho um plano. O plano pode estar vazio. Né? Beleza. Né? O ponto, a reta e o plano são as três coisas que você não consegue escrever o que está escrito. Você determinou, isso aqui para mim é um plano. Beleza, aceito. Bateu o martelo e pronto. Temática aceita isso aí. Geometria aceita isso aí. Ponto, reta e plano é isso. Para eu determinar um plano,
Eu desenho aqui, ó, aqui é meu plano. Marquei uma letra grega. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Joia. Pessoal, agora vamos ver como que isso é tratado numa prova, tá? É, essa questãozinha da FUVEST aqui, vamos trabalhar um pouquinho nela? É um pouquinho mais complicada. Leiam, interpretem, 4 minutos, tá?
Pessoal, vamos lá? Então, vamos interpretar a questão aqui. São dados 5 pontos não coplanares, ou seja, estes pontos não estão no mesmo plano. A, B, C, D e E. Sabe-se que A, B, C, D é um retângulo. A partir do momento que ele estabeleceu que A, B, C, D é um retângulo, esse A, B, C, D forma um plano. Tá? Então, a partir de A, B, C, D, eu consigo construir um plano. Tem um plano aqui que eu consigo conter o A, B, C, D. Então, quem está fora é o E. O E é o único não coplanar aos outros. A, E é ortogonal a AB e AE é ortogonal a AB. Então, ó, entre esses dois formam um ângulo de 90, entre esses dois formam um ângulo de 90. Pode-se concluir que são perpendiculares às retas. Aí tem as alternativas aqui. Onde que vocês teriam que chegar? Espera aí, só um minuto. Desculpa, gente. Vamos lá. Então, o que era para vocês enxergarem aqui? O ABCD formou esse plano aqui, tá? E ele fala que a reta AI, o que é a reta AI? A reta A, o ponto A até o ponto I. É perpendicular, então formou um ângulo de 90 aqui. AI e AD, AI e AD são perpendiculares, são ortogonais, formam um ângulo de 90 aqui. Então pode-se concluir que as retas que também são perpendiculares. O AB é perpendicular, tá? Forma um ângulo de 90. O AC também forma um ângulo de 90. Então, a gente achou que AE e AC é perpendicular. Com essa informação aqui, a gente vai ver o que a gente consegue encontrar. EA e AC. Então, aqui, EA e EB, de E até B, forma perpendicular? Forma. E de E até A, forma perpendicular. Então, pessoal, rapidinho. Eu acabei perdendo a concentração aqui. Voltamos aqui. Tá acontecendo umas coisas aqui em casa, então a gente acaba perdendo a sintonia das coisas aqui. Então, qual que é a nossa resposta aqui? Seria de E até A e de A até C. Então, vamos ver o que a gente vai ver, achar. EA e EB? Não. EC e CA? Vamos lá. EC e CA? Não. EB
Não, forma também não dá perpendicular. B e A. E, e B. Não, também não. E agora? E A e AC. É a única que forma perpendicular. Tá vendo que tem um verdinho aqui? Então essa é a resposta correta. O gabarito é a letra D, tá? Pessoal, veja se entendeu. É, veja se ficou alguma coisa meio enrolada aí. Entendeu? Beleza, gente. Desculpa aqui a bagunça aqui, teve um problema aqui, a gente tem que assoviar e chupar cano ao mesmo tempo, às vezes dá uns B.O.s. Vamos para a próxima? Então, essa outra questão aqui. Essa é Enem, tá? O Enem mais antigo, 2007. Tem um texto para vocês interpretarem e as questões, e a questão, tá? Leiam, interpretem, vejam como que vocês vão chegar aí na resposta e prestem atenção, tá? 4 minutos, gente. Vamos trabalhar.
Pessoal, vamos lá? Última de hoje, hein? Acompanhe comigo. Representar objetos tridimensionais em uma folha de papel nem sempre é tarefa fácil. O artista holandês Escher nasceu em 1898 e morreu em 1972, explorou essa dificuldade criando várias figuras planas, impossíveis de serem construídas como objetos tridimensionais. A fotografia, a exemplo da litografia Belvedere, reproduzida na obra. Essa figura aqui. Percebam que é um trabalho que realmente você não consegue construir, né? Você não vê os pontos ali. Considere que um marceneiro tem encontrado algumas figuras supostamente desenhadas por Escher e deseja construir uma delas com ripas rígidas de madeira que tenham o mesmo tamanho. Essa informação é muito importante, tá? Que tenham o mesmo tamanho. Qual dos desenhos a seguir ele poderia reproduzir em um modelo tridimensional real? Algo que eu consiga construir. Tem aqui. Eu tenho essa letra A, que parece um cubo, só que observe, essa ripa aqui, ela passa por trás dessa de trás aqui. Isso não consigo construir. Esse aqui, também não, porque observe que eu não sei onde que é o ponto de encontro das ripas, né, nesse triângulo. Aqui também. Observa que essa coluna aqui, ela está passando por trás dessa aqui. Essa aqui, então, também não. Possível. Então, a única que eu conseguiria construir é essa aqui que eu observo. Aqui eu consigo ver onde as três ripas se encontram. Aqui eu consigo ver onde as três ripas se encontram. Aqui, aqui, aqui. Todos os pontos de encontro eu consigo enxergar. E outra coisa importante. Isso aqui é um triângulo. E é um triângulo especial. É o triângulo equilátero. Todas as ripas aqui têm o mesmo tamanho. Aqui, aqui, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Em todas, nesses 8 aqui. Essa figura tem um nome especial, chama-se octaedro, né? Porque, não, desculpa. 3, 2, 4. Isso, um octaedro. E todos os lados todas as arestas desse octaedro têm tamanho igual. Então, o único desenho que eu posso reproduzir um modelo tridimensional real é esse aqui. É a letra E. Quem colocou E, acertou. Pessoal, vejam se tem mais alguma dúvida. Tranquilo? Vocês querem que eu volte em algum ponto da aula de hoje que ficou meio nebuloso aí? Beleza? Então, gente, espero que vocês curtam isso aqui, tá? A primeira coisa, né? Os livros que eu usei para a aula de hoje. Para falar dessa parte específica das retas, tudo, eu usei esse livro aqui. Aliás, eu recomendo muito, tá? É um livro antigo pra caramba, mas ele é bem gostoso de estudar para essa parte de geometria, tá? Chama-se Fundamentos de Matemática Elementar, Geometria Espacial, Posição e Métrica. É do Dolce e do Pompeu. São dois autores brasileiros muito bons. É um livro antigo, se você jogar o nome dele na internet, você acha rapidinho. Tá? É uma coleção, na verdade, são vários livros tratando de vários assuntos da matemática. Esse de geometria é do Dolce e do Pompeu. Tem de estatística, tem de matemática financeira, enfim. Tá? A edição que eu usei é a quinta, tá? Bem antiga, da editora atual. E eu usei o caderno do aluno, como eu falei para vocês, do São Paulo Faz Escola, tá? O caderno do terceiro ano do ensino médio, né? Terceira série do ensino médio. Tá o volume 1 de 2020, né? Página 7 tem o plano cartesiano, tá? Então, quem quiser tem acesso também a esse caderno, né? Os links que eu coloquei lá no começo da aula, tem esses caderninhos para vocês acharem. Isso aqui, se vocês jogarem na internet, vocês acham, tá? Esse livro em PDF. E uma coisa diferente que eu quero fazer hoje é isso aqui, tá? Então, eu queria que vocês dessem uma avaliação à aula, tá? Avaliem a aula de hoje, gente, com esses gatinhos aí.
que vocês acharam da aula de hoje? Boa, gente. Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, tá? É, tenha uma ótima semana aí, um final de semana e ótima semana, tá? A gente se vê daqui 2 semanas, se der tudo certo. E é isso aí, tá? Na próxima aula a gente vai conversar sobre semelhança de triângulos, tá? A gente vai entrar em geometria plana até o talo, tá? Então vamos que vamos. Pessoal, um abraço para vocês. Até a próxima.